O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 184. O pequeno Benjamim de Magdala e duas parábolas sobre o reino de Deus. Valtorta escreve em 10 de junho de 1945. O milagre deve ter acontecido há pouco, pois dele os apóstolos estão falando, e também os moradores da cidade o estão comentando, e mostrando uns aos outros o mestre que vai saindo, bem aprumado e severo, para a periferia da cidade, à parte dos pobres. Ele para junto a uma casinha, da qual sai pulando um menino, seguido por sua mãe. Mulher, deixa-me entrar no teu jardim e parar um pouco nele, até que o sol perca um pouco a força do seu calor? Entra, Senhor, até para a cozinha, se quiseres. Eu te trarei água e alguma coisa para comer. Não te incomodes, basta-me ficar neste jardim. Sossegado. Mas a mulher quer oferecer água misturada com não sei o que e depois fica dando uns giros pelo jardim como se estivesse desejosa de falar, mas sem coragem. Ela está olhando suas verduras, mas é uma simulação. Na realidade, ela está olhando para o mestre e fica aborrecida com o menino que, com seus gritos, quando consegue apanhar uma borboleta ou outro inseto, não lhe permite ouvir o que Jesus está dizendo. Ela fica inquieta com isso e chega a dar um tapa no menino, que então grita ainda mais forte. Jesus, que estava respondendo aos zelotes que lhe fizeram a pergunta: achas que Maria tenha ficado abalada com isso? Com estas palavras, bem mais do que vos pode aparecer. Vira-se e chama para perto de si o menino, que vem correndo para chorar sobre os joelhos de Jesus. A mãe o chama: Benjamim, vem cá. Não fiques incomodando os outros. Mas Jesus diz: deixa-o. Ele se comportará bem e te deixará sossegada. Depois diz ao menino: não chores, a mamãe não te fez mal. Somente te fez obedecer, ou melhor, queria te fazer obedecer. Por que é que ficavas gritando quando ela queria silêncio? Talvez ela se sinta mal, pois os teus gritos a incomodam. O menino, muito esperto com aquela insuperável sinceridade dos meninos, que é o desespero dos grandes, diz: não se sente mal, mas queria ouvir o que estavas dizendo. Ela o disse a mim, mas eu, que queria vir até perto de ti, fazia aquele barulho de propósito, para que tu olhasses para mim. Todos se riem e a mulher fica muito corada. Não te enrubeças, mulher. Vem cá. Tu querias me ouvir falar por quê? Porque é os Messias. Porque és o Messias, não pode ser senão o Messias, com o milagre que fizeste. E eu tinha um grande desejo de ouvir-te. Eu nunca posso ir para fora de Magdala, porque eu tenho um marido difícil e 5 crianças. O mais novo está com 4 meses e tu nunca vens aqui. Eu vim justamente à tua casa, como estás vendo. Por isso é que eu queria ouvir-te. Onde está o teu marido? No mar, Senhor. Se não se pesca, não se tem o que comer. Eu tenho apenas esta pequena horta. Ela dá para 7 pessoas, mas assim mesmo Zaqueu ainda quereria dizer: tem paciência, mulher. Todos têm a sua cruz. Não, as que são sem vergonha só têm prazer. Já viste que fazem as sem vergonhas? Elas gozam e fazem sofrer. Elas não despedaçam seus rins com o trabalho e geram filhos. Não criam bolhas manuseando a enxada, nem esfolam suas mãos com a potassa da lexívia. Elas são bonitas, vistosas e não são atingidas pela condenação que Eva recebeu. Antes são a nossa condenação, porque os homens tu compreendes. Sim, eu te compreendo, mas fica sabendo que elas também têm sua cruz pesada. E é a mais pesada, pois é uma cruz que não se vê. É a cruz da consciência que as reprova, do mundo que escarnece delas, dos que são do seu sangue, pois eles as repudiam, e de Deus que as amaldiçoa. Elas não são felizes, podes crer.
Não despedaçam seus rins na procriação, nem no trabalho, nem ficam com feridas nas mãos por trabalhar, mas sentem-se despedaçadas da mesma forma e com vergonha. O coração delas é uma chaga viva. Não tenhas inveja da aparência delas, do seu frescor, da sua aparente serenidade. Tudo isso é um véu cobrindo uma ruína, que remorde e não dá paz. Não tenhas inveja do sono delas, tu, ó mãe honesta, que sonhas com os teus inocentes. Elas têm o pesadelo em seus travesseiros e amanhã, quando estiverem na agonia ou na velhice, terão o remorso e o terror. É verdade, perdoa-me. Deixa-me ficar aqui. Fica, vamos contar uma bela parábola ao Benjamim e àqueles que já não são crianças a aplicarão a si mesmos e a Maria de Magdala. Escutai. Em vós há uma dúvida sobre a conversão de Maria para o bem. Nenhum sinal nela dá a entender que ela queira dar passos nesse sentido. Descarada e desavergonhada, ela, consciente de sua posição e de seu poder, já ousou até desafiar as pessoas, como quando foi até a soleira de uma porta, onde se estava chorando por causa dela. A uma censura de Pedro, ela respondeu ainda com uma risada. Ao meu olhar que a convida, respondeu com uma atitude de soberba. Vós talvez teríeis querido, uns por amor para com Lázaro, outros por amor para comigo, que eu falasse a ela diretamente, numa conversa demorada com ela, para dominá-la com o meu poder e mostrando assim a minha força de Messias Salvador. Não é preciso tudo isso. Eu disse a uma pecadora há muitos meses, as almas devem agir por si mesmas. Eu passo, jogo a semente. Em segredo a semente vai trabalhando e a alma fica respeitada nesse trabalho. Se a primeira semente não vingar, semeia-se uma segunda, depois outra, e só nos retiramos dali quando tivermos provas suficientes de que o semear ali é inútil, e se reza. A oração é como um orvalho sobre as glebas. Ela as conserva fofas e nutridas, a fim de que a semente possa germinar. Não fazes assim, mulher, com as tuas verduras? Agora escutai a parábola do trabalho de Deus nos corações para fundar neles o seu reino. Porque cada coração é um pequeno reino de Deus na terra. Mais tarde, depois da morte, todos esses pequenos reinos se aglutinarão em um só, no incomensurável, santo e eterno reino dos céus. O reino de Deus nos corações é criado pelo divino semeador. Ele vai aos seus terrenos, pois o homem é de Deus, e por isso cada homem inicialmente é dele, e ali espalha sua semente. Depois vai aos outros terrenos para outros corações. Os dias vêm depois das noites, e as noites depois dos dias. Os dias trazem sol ou chuvas, e neste caso, raios do amor divino e a efusão da divina sabedoria que fala ao Espírito. As noites trazem estrelas e silêncio repousantes, em nosso caso são chamados luminosos de Deus e o silêncio para o nosso espírito, a fim de que a alma possa entrar em recolhimento e medite. A semente, nessa sucessão de atos providenciais, imperceptíveis e poderosos, se incha, se fende, lança raízes, firma-se no terreno, solta as primeiras folhinhas e cresce. Tudo isso ela faz sem ajuda do homem. A terra, espontaneamente, faz nascer da semente a erva. Depois a erva se torna forte e capaz de sustentar a espiga que já vem saindo. Depois essa espiga se ergue, se endurece, torna-se loira, perfeita e bem granada. Quando fica de todo madura, o semeador volta a pastar-lhe a foice, para que aquela semente chegou o tempo da perfeição. Não poderia ela evoluir mais, por isso é colhida. Nos corações, minha palavra faz esse mesmo trabalho. Eu falo dos corações que dão acolhida à semente, mas o trabalho neles é lento. É preciso não estragar tudo pelo atabolhamento. Que esforço faz a pequena semente para fender-se e para fincar suas raízes na terra? Até para um coração duro e selvagem é penoso um trabalho destes. Ela precisa abrir-se, deixa-se revirar, acolher coisas novas, cansar-se em alimentá-las, ter aparências diferentes, porque está coberta só com coisas humildes, mais úteis, e não com as coisas mais atraentes, pomposas e exuberantes que a cobriam antes. Deve contentar-se em trabalhar com humildade, sem atrair a admiração, mas sim para o que for útil dentro do plano divino. Deve fazer uso de todas as suas capacidades para crescer e formar a espiga.
Deve abrasar-se de amor para tornar-se grão, e quando depois de ter superado os respeitos humanos que são tão molestos, depois de ter se cansado e sofrido, depois de ter se acostumado à sua nova veste, ei-la precisando despojar-se dela, por meio de um corte sem piedade. É dar tudo para ter tudo, ficar despojada para ser revestida no céu com a estola dos santos. A vida do pecador que se torna santo é mais longo, o mais heróico e glorioso dos combates. Eu vou-lo digo, por tudo o que eu vos disse, compreendei que eu tinha que agir para com Maria como eu faço. Porventura foi de modo diferente que eu agi contigo, Mateus? Não, meu senhor. E dize-me a verdade, que te persuadiu foi a minha paciência ou os ralhos severos dos fariseus? Foi a tua paciência, tanto que eu estou aqui. Os fariseus, com seus desprezos e seus anátemas, me tornavam desdenhoso, e por desdém eu fazia ainda mais mal do que tudo o que eu havia feito até então. Isto é o que acontece. Ficamos mais enrijecidos quando estamos em pecado, ouvimos que nos chamam de pecadores. Mas quando, em vez de um insulto, recebemos uma carícia, ficamos atordoados e depois choramos. E quando se chora, a couraça do pecado cede e se desfaz. Ficamos então nus diante da bondade e suplicamos com todo o coração que nos cubra com sua veste. Disseste bem. Benjamim, gostaste da história? Sim, muito bem. E a mãe, onde está? Quem responde é Tiago de Alfeu. Ela saiu no fim da parábola e foi correndo por aquela estrada. Terá ido ao mar para ver se vem vindo o esposo, diz Tomé. Não, ela foi à casa da vovó buscar meus irmãozinhos. Mamãe os leva para lá a fim de poder trabalhar, diz o menino, que está apoiado muito confiadamente nos joelhos de Jesus. E tu estás aqui, homem? Deve ser uma bela víbora para estares aqui sozinho, observa Bartolomeu. Eu sou mais velho e já ajudo. Tu a ajudas a ganhar o paraíso, coitado dela. Quantos anos tem? Pergunta Pedro. Dentro de 3 anos serei filho da lei, diz todo fã no menino. Sabes ler? Pergunta Tadeu. Sim, mas leio devagar porque o mestre me põe para fora todos os dias. Bem que eu dizia, diz Bartolomeu. Mas eu faço assim porque o mestre é velho e feio, diz sempre as mesmas coisas e faz a gente dormir. Se fosse como ele, mostra Jesus, eu prestaria muita atenção. Tu também bates em quem está dormindo ou brincando? Eu não bato em ninguém, mas digo aos meus alunos, ficai bem atentos, para o vosso bem e por amor de mim, responde Jesus. Aí sim, assim, sim, por amor sim, mas não por medo. Mas se tu te tornares bom, o mestre te quererá bem. Só tu queres bem a quem é bom? Há pouco disseste que tiveste paciência com este aqui, que não era bom. A lógica do menino é muito exigente. Eu sou bom para com todos, mas quem procura tornar-se bom é muito, muito amado por mim, e com ele eu sou bom, muito, muito bom. O menino fica pensando, depois levanta a cabeça e pergunta a Mateus, como foi que fizeste para te tornares bom? Eu quis bem a ele. O menino pensa assim, depois olha os 12 e diz a Jesus, todos estes são bons? Certamente o são. Tem certeza disso? Algumas vezes eu quero passar por bom, mas é quando quero aprontar alguma arte bem grande. Todos soltam uma fragorosa risada. Ri-se também o homenzinho, que está quase se confessando. Ri-se também Jesus, que o aperta contra o coração e o beija. O menino, já muito amigo de todos, quer brincar e diz, agora eu vou dizer-te aqui quem é bom. E começa a sua escolha. Olha para todos e vai direto a João e André, que estão mais perto dele. E diz tu e tu, vinde cá. Depois separa os 2 Tiagos e os ajunta por 2 já separados. Em seguida separa Tadeu, fica muito tempo pensativo diante de Zelotes e de Bartolomeu e diz, sois velhos, mas sois bons. Sois velhos, mas sois bons. E os ajunta aos outros. Olha para Pedro, que está passando por aquele exame e está fazendo os esgares com os olhos e o acha bom. Também Mateus passa pelo exame e assim Filipe, a Tomé, ele ri. Você ri muito. Eu estou falando sério. Não sabes que meu mestre diz que quem fica sempre rindo erra na hora da prova? Mas afinal Tomé também passa.
com nota baixa, mas passa no exame. Depois o menino volta para Jesus. Ei, moleque, aqui estou eu. Eu não sou uma árvore, sou jovem e belo, por que não me examinas? Ah, desculpa, gente. Desculpa aí. É outra pessoa. Ei, moleque, aqui estou eu. Eu não sou uma árvore, sou jovem e belo, por que não me examinas? Diz Iscariotes. Por que não me agradas? Mamãe disse que quando uma coisa não nos agrada, não devemos tocar nela. Deixamo-la sobre a mesa e que apanhe outros, que talvez gostem dela. E ela diz também que se alguém nos oferece uma coisa de que não gostamos, não se deve dizer não me agrada, mas se diz obrigado, não estou com fome. Eu não tenho fome de ti. Mas como? Olha, se disseres que eu sou bom, eu te darei uma moeda. O que é que eu vou fazer com ela? O que é que eu vou comprar com uma mentira? Mamãe diz que o dinheiro conseguido com enganos vira palha. Uma vez eu consegui com uma mentira que minha avó me desse uma de dracma para eu comprar umas fogaças com mel e de noite a moeda virou palha. Eu a tinha colocado aqui naquele embrulho por baixo da porta para apanhá-la no outro dia pela manhã, mas lá só encontrei um punhado de palha. Mas por que eu não sou bom? O que é que eu tenho? O pé rachado? Serei tão feia assim? Não, tu me causas medo. Mas por quê? Pergunta Iscariotes, aproximando-se dele. Eu não sei. Deixa-me, não me toques. Ou eu vou te arranhar. Que porco espinho, está louco? Judas ri mal. Não louco, tu és mau, e o menino vai refugiar-se no colo de Jesus, que o acaricia sem dizer nada. Os apóstolos conversam sobre o acontecido que não é de bom augúrio para Iscariotes. Nesse interim vem vindo uma mulher com uma dúzia de pessoas e depois vem chegando outras e mais outras. Já serão umas 50, todas pobres. Falarias a essas pessoas pelo menos um pouquinho? Esta é a mãe do meu marido e estes são os meus filhos. Aquele homem ali é o meu marido. Fala uma palavra, Senhor, suplica-lhe a mulher. Sim, para agradecer-lhe a hospitalidade eu a direi. A mulher entra em casa, onde seu filhinho de peito está reclamando dela o que precisa, e ela se assenta sob a soleira da casa para dar-lhe de mamar. Ouvi aqui sobre os meus joelhos. Estou aqui com um menino que falou há pouco com muita sabedoria. Ele disse, todas as coisas obtidas por meio de enganos se tornam palha. Foi sua mãe que lhe ensinou esta verdade. E não é fábula, é uma verdade eterna. Nunca se sai bem quem age sem honestidade, porque a mentira nas palavras, nos atos, na religião é sempre um sinal de aliança com Satanás, mestre da mentira. Não acrediteis que as obras feitas para conseguir o reino dos céus sejam obras espetacularmente vistosas, mas são atos contínuos e comuns, feitos com um fim sobrenatural de amor. O amor é a semente da planta que, nascendo em vós, cresce até o céu, e na sombra dela nascem todas as outras virtudes. Eu a compararei a um pequenino grão de mostarda. Como é pequenino, é uma das menores sementes que o homem semeia. E, no entanto, olhai como, depois que a planta cresceu, se torna forte e viçosa. E quantos frutos produz? Não 100%, mas 100 por 1. É a menor, mas é a mais diligente para trabalhar. Quantas vantagens ela vos traz! Assim é o amor. Se vós encerrasseis em vosso seio uma semente de amor para com o vosso Santíssimo Deus e para com o vosso próximo, e sob a guia do amor fizesseis as vossas orações, nunca ficaríeis contra nenhum preceito do Decálogo. Não mentireis a Deus com uma falsa religião de práticas e não de espírito. Não mentireis ao próximo com uma conduta de filhos ingratos, de esposos adúlteros, ou também exigentes demais, de ladrões nos negócios, de mentirosos na vida, de violentos para com quem é vosso inimigo. Olhai nesta hora de calor, quantos passarinhos vieram refugiar-se por entre os ramos deste jardim. Daqui a pouco aquele suco de mostardas, que por enquanto estão pequenas, será um chilrei só.
Todos os passarinhos virão para a proteção e a sombra daquelas plantas tão viçosas e agasalhadoras. E os filhotes dos passarinhos aprenderão a treinar suas asas, justamente no meio daquela ramalhada, que lhes serve de escada e de rede para subirem e para não caírem. Assim é o amor a base do reino de Deus. Amai, e sereis amados. Amai, e tereis compaixão. Amai, e não sereis cruéis, querendo mais do que é lícito de quem depende de vós. Amor e sinceridade para obter a paz e a glória dos céus. Do contrário, como disse Benjamim, toda a vossa ação praticada, enquanto estás mentindo ao amor e à verdade, mudar-se-á para vós em palha, para ser a vossa cama no inferno. Não vos digo outras coisas, só vos digo isto. Tende sempre presente o grande preceito do amor e sede fiéis a Deus, verdade e a verdade em todas as vossas palavras, atos e sentimentos, porque a verdade é filha de Deus, um contínuo trabalho em vosso aperfeiçoamento, assim como a semente continuamente cresce, até chegar à sua perfeição. É um trabalho feito no silêncio, na humildade, com paciência. Ficais certos de que Deus vê as vossas lutas e vos premia mais por um egoísmo vencido, por uma palavra profana retida, por uma exigência não imposta, do que se estivesseis numa batalha, matando o inimigo. O reino dos céus, do qual sereis possuidores, se viverdes como justos, é construído com as pequenas coisas de cada dia, com a bondade, com a ponderação, com a paciência, com o contentar-vos com o que tendes, com a tolerância recíproca, com o amor, o amor, o amor. Sede bons, vivei em paz uns com os outros. Não murmureis, não julgueis. Deus não então estará convosco, e se assim fizerdes. Eu vos dou a minha paz, como bênção e como agradecimento pela fé que tendes em mim. Depois Jesus se vira para a mulher e diz: Deus abençoe particularmente a ti, porque eres uma mulher santa, e uma santa mãe. Persevera assim na virtude. Adeus, Benjamim. Sê sempre amante da verdade, obedece sempre a tua mãe. Abençoa a ti e aos teus irmãozinhos, e a ti, ó mãe. Um homem vem para a frente, está confuso e gagueja. Mas estou comovido por tudo o que disseste, minha mulher. Eu não sabia. Não tens olhos e inteligência, talvez? Tenho. Por que não fazes uso deles? Queres que eu os desanuvie? Já fizeste isso, Senhor, mas eu quero bem a ela, sabes? É que a gente se habitua e pensa que seja permitido pretender mais porque o outro é melhor do que nós. Não faças mais isso. Estás sempre em perigo com o teu ofício. Não tenhas medo das tempestades se Deus estiver contigo, mas se for a injustiça que está contigo, teme fortemente. Compreendeste? Mais do que disseste, eu vou obedecer-te. Eu não sabia, e olha para sua mulher como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Jesus abençoa e sai pela pequena estrada e toma o caminho que vai para Campina. Fiat, uau!